Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e iremos gravar a aula sobre multiplicação de frações para vocês darem continuidade ao assunto que começamos sobre conjunto dos números racionais. Então aqui no caso, nós temos como exemplo a primeira fração, 4/5, que eu quero multiplicar por 20/7. Então a multiplicação é uma representação de fatores que vão ser relacionados entre si. E nesse caso aqui, nós temos que pensar, por ser fração, na simplificação. E simplificação é algo que vocês já viram no canal recentemente, mas se tiverem alguma dúvida, voltem lá na aula sobre simplificação de frações e aí vocês vão ter uma recordação do que é simplificar. Então eu posso simplificar tanto o numerador da primeira fração quanto o denominador da segunda fração, desde que eles sejam divisíveis pelo mesmo número. Então no caso aqui, 4 e 7, tem um número que divide o 4 e o 7 ao mesmo tempo? Não. Aí eu olho para outra fração, com o denominador da primeira e o numerador da segunda. Então 5 e 20. Existe um número que divide o 5 e o 20 ao mesmo tempo? Qual seria esse número? Então aqui no caso teremos sim o número 5. Então nós vamos dividir o denominador da primeira fração por 5 e o numerador da segunda fração por 5. Ao dividirmos, nós vamos ter um novo conjunto de frações que vão ser multiplicadas. Então, no caso aqui, nós vamos ter 4 sobre 5 dividido por 5, 1, vezes 20 dividido por 5, 4. E o denominador se mantém como 7. Agora sim, eu tenho frações irredutíveis e agora eu posso multiplicar. E a pergunta é, como é que eu multiplico frações? Eu pego o numerador da primeira fração, multiplico pelo numerador da segunda fração. E também multiplico o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda fração. Então, como ficaria isso para nós em forma de resultado de fatores? Nós teríamos lá 4 vezes 4, 16. E 1 vezes 7, 7. Então, é simples. O que é multiplicar frações? É multiplicar o numerador pelo numerador da outra fração, o denominador de uma pelo denominador da outra fração. Vamos ver um exemplo como se fosse um probleminha, já conhecendo algumas nomenclaturas dentro da matemática. Por exemplo, qual é o dobro de 2/5? Então, no caso aqui, nós vamos montar a ideia do dobro. O que é dobro? É aquilo que eu aumento em dupla quantidade, mais do que 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar o dobro por 2. E esse D que eu tenho aqui no enunciado, ele representa, ele simboliza a multiplicação. Então, quando eu falo o dobro de alguma coisa, eu estou querendo multiplicar essa alguma coisa por outra. E aqui no caso, nós temos a fração 2/5. Então, a pergunta nada mais é do que 2 vezes 2/5. Quanto é? Então, o dobro de 2/5. Com o mesmo raciocínio que nós fizemos para o primeiro exemplo, eu vou fazer aqui nesse segundo exemplo. Quando não tem nada no denominador de uma fração, eu escrevo 1. Nós já aprendemos isso quando começamos a estudar frações. E agora uso a técnica. Multiplica numerador por numerador, denominador pelo denominador. Ah, mas você não simplificou, você não fez como no outro exercício. Sim, por quê? Porque 2 e 5 não tem um número que divide ao mesmo tempo os dois. E aqui também, entre 1 e 2, também não há um número que divida os dois números ao mesmo tempo, de forma igual. Embora o 1 é um número que dá para dividir aqui por 1, mas vai continuar a mesma coisa. Então, o 1 a gente não considera. É a partir do número 2, eu começo a pensar qual é o número
que divide ao mesmo tempo os dois números, tanto o denominador quanto o numerador. E agora vamos multiplicar. Então nós temos lá 2 vezes 2, 4. E o denominador, 1 vezes 5, 5. É isso que é multiplicar uma fração. É bem simples mesmo. Tem em mente que eu multiplico numeradores e multiplico denominadores. Vou passar um exercício e quarta-feira iremos corrigi-lo. Então o exercício é: calcule o triplo de 1/5. Então, mais ou menos parecido com o exemplo 2 que foi dado para vocês hoje. E aí tem que pensar um pouquinho, o que é triplo? Lembrar que esse D representa uma multiplicação e realizar a operação. Na segunda, nós temos 2/3 vezes 3/7 vezes 9/10. Ah, você só falou de multiplicar duas frações. Eu posso multiplicar mais de duas frações? Sim, e é por isso que eu coloquei para vocês como forma de exercício, para que na próxima aula a gente corrija esses exercícios, fazendo os comentários de como se procede a multiplicação de 3 números, que não é nada diferente do que multiplicar 2 números, porque a regra é: multiplique numeradores e multiplique denominadores, e obtenha o resultado. Bom? Então, obrigada pela companhia de vocês, compartilhem essa aula, inscrevam-se no canal clicando no sininho para que vocês recebam notificações de novos conteúdos, novas aulas, e curtam a aula. Esse é o momento para vocês mostrarem ao YouTube que é recomendável o que vocês estão assistindo, e ao mesmo tempo para que vocês que estão procurando assuntos como esse possam ser notificados de outros canais que também têm esse assunto. Obrigada pela companhia de vocês e até quarta-feira.